Aleluia. Vou estar lendo aqui um verso com os irmãos. E depois da minha aqui rápida fala, o nosso pastor presidente vai estar hoje, que é o último dia, fazendo a oração final e nos despedindo com a bênção. Pode ficar mesmo assentado. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. E o versículo de número 29 ao versículo 31. Atos capítulo 4, versículo 29 ao versículo 31. Diz a palavra de Deus. Esse aqui é um trecho da oração que os apóstolos fizeram. A oração deles começa no versículo 23 e vai até o verso 30. E no verso 31 temos aí o resultado da oração. Mas vamos ver o que eles oraram após eles serem soltos da prisão. Versículo 29, o desfecho da oração deles. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. E quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estava reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Amém. O texto, querido, o contexto dessa oração começa em Atos 3, depois de Pedro e João indo para a oração. Eles, no nome de Jesus, levantam aquele coxo que estava ali há muitos anos, mais de 40 anos de idade. A Bíblia não fala quanto tempo que eles estavam ali na porta do templo chamado Formosa. Pede uma esmola e Pedro e João falam: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. Ele levantou, entrou no templo, saltando, pulando e glorificando a Deus. E todo o povo ficou boquiaberto. Por causa desse milagre, eles foram presos, interrogados no Sinédrio. E então, lá no Sinédrio, eles foram ameaçados. Qual que era a ameaça deles? Vocês podem pregar, vocês podem falar o que vocês quiserem, só não pode mencionar o nome de Jesus. Essa era a ordem dada por eles. Vocês podem fazer o culto, vocês podem reunir, vocês podem fazer o que vocês quiserem, só não toque o nome de Jesus. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer rapidamente que essa estratégia do inimigo, ela nunca parou. Porque o inimigo não importa que nós nos reunimos, ele não importa que nós viemos na igreja, desde contando o quê? Pelo menos duas coisas: que nós não fazemos nada daquilo que aprendemos pela palavra de Deus, que nós ignoramos o nome de Jesus. É porque a palavra de Deus, tudo dela deságua em Cristo. Cristo é o centro da Bíblia. E no nome de Jesus é que há poder. É no nome de Jesus que as pessoas são libertas, são transformadas, que as pessoas são mudadas. O poder está no nome de Jesus, que recebeu o nome que é sobre todo nome. E os irmãos podem observar que você pode falar no nome de Deus, que todos querem ouvir sobre Deus. Todo caminho leva a Deus, né? Deus é um só. Meu irmão, não concorda com esses ditados antibíblicos, né? Que Deus é um só. Sim, o Deus verdadeiro é um só, mas nem todos estão servindo a Ele. Todos os caminhos levam a Deus, outra mentira. Não há todos os caminhos que levam a Deus. Não, o único caminho que leva a Deus é Jesus. Essa verdade tem que ser clara e tem que ser pregada. Não tem essa que todos os caminhos levam a Deus, não. Há um único caminho que leva a Deus, e esse caminho é Jesus. Aleluia. Ele diz: eu sou o caminho, e não um dos caminhos. Então essa estratégia permeia até hoje. Tem a sua religião, vai para a sua igreja, faz o que você quiser, mas não fale o nome de Jesus. Mas nesta manhã eu estou aqui para dizer: a igreja só avança pelo poder que há no nome de Jesus. Então pregamos mais sobre Jesus, falamos sobre Jesus, vivemos de forma que Jesus seja glorificado na nossa vida. Essa era a ameaça deles: não fale no nome de Jesus. E eles disseram: antes obedecerem a Deus do que obedecerem aos homens. Não podemos deixar de falar, Atos 4:20, daquilo que temos visto e ouvido. Aleluia.
Outra observação que eu quero fazer aqui. Eles dizem: não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Salomão já disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Aquilo que você vê, aquilo que você ouve, é o que você alimenta a tua vida. Então aquilo que você vê, aquilo que você ouve, é automaticamente aquilo que você vai falar, aquilo que você vai pensar, vai falar e vai agir. As nossas ações, automaticamente, elas são resultado das nossas falas. E as nossas falas são resultado dos nossos pensamentos. Por isso que os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações precisam ser direcionadas pelo Espírito Santo. Paulo disse em 1 Coríntios 2,16: Senhor, dai-nos, diz, nós temos a mente de Cristo. Nós precisamos de ter a mente de Cristo, que tudo é formado quando temos a mente de Cristo, porque tudo é formado na mente. Aquilo que você pensa é o que você fala, o que você pensa e que você fala é o que você pratica, é o que você age. Então quando eles dizem: não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, é porque durante 3 anos e meio eles viram o que? Eles viram milagres, eles conviveram com Jesus, eles viram uma ação sobrenatural de Jesus, eles ouviram a palavra, eles foram treinados, discipulados por Jesus. Então eles estavam cheios de Jesus. Os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas atitudes é resultado daquilo que nós nos alimentamos. Por isso que ore todo dia, leia a palavra todo dia, vem para o culto o máximo possível que você puder, se envolva com as coisas de Deus, se envolva com a glória de Deus, que onde você chegar, no trabalho, na faculdade, na escola, na tua casa, na tua família, daquilo que você estiver cheio, que vai sair de dentro de você. Aleluia, glória a Deus. E aqui eu quero encerrar minha rápida fala aqui dizendo que eles então saíram, foram liberados, depois de ameaçados, eles não tinham o que fazer, estão liberados, e eles então encontraram com o resto da igreja e disseram: olha, aconteceu isso, 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 aconteceu isso, 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 e agora vamos fazer o quê? Vamos orar. Aleluia, vamos orar. E eles começam a orar então no versículo 23, a oração deles não era para que Deus matasse os membros do Sinédrio, não era para que Deus agisse com vingança contra o Sinédrio. Olha, Senhor, escuta, estou pregando a tua palavra, Senhor, olha o que você está fazendo. A oração deles resume uma só: Senhor, concede-nos mais poder e autoridade. Para quê? Para continuar propagando a tua palavra. Aleluia. Aleluia. Eles não reuniram, a oração deles não foram outra coisa a não ser: dai aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra, para quando estender a mão para curar, para que pelo poder do nome de Jesus, nome sobre todos os nomes, milagres e maravilhas sejam feitos. Às vezes as nossas orações se tornam, quando oramos, se torna apenas algo egoísta, egocêntrico. Até as nossas orações nós não tomamos cuidado, vira tudo em torno de nós mesmos. Senhor, me abençoa eu, minha família, me conceda isso, age isso, opera nisso na minha vida. Se tornam orações egoístas, orações egocêntricas, orações medíocres, por pedidos frívolas, de coisas frívolas, particulares, aonde o maior beneficiado vai ser apenas eu. Mas quando nós deixamos o Espírito Santo interceder por nós, com gemidos inexprimíveis, Ele nos conduzia à oração. O Espírito Santo nos conduz a não pedir para eu, mas pedir: Senhor, me conceda para quê? Para que eu alcance vidas, me concede poder para quê? Para que eu alcance pessoas, para que eu salve pessoas, para que eu chegue no céu e não chegue sozinho, que eu chegue com a minha família, que eu chegue com milhões de pessoas. Dai-me alma, Senhor, dai-me vida, Senhor, faça com que eu gere, cura a minha esterilidade. Aleluia. Quando nós deixamos o Espírito Santo nos guiar até a oração, as nossas orações deixam de ser egoístas, deixam de ser egocêntricas, e passa a ser o quê? Passa a ser no alvo, poder para alcançar pessoas. Se alguém está entendendo, aleluia, deixa o Espírito Santo guiar na oração. Tem irmãos aqui que estão aqui desde segunda-feira, que veio 6 dias, outros vieram 5, outros 4, outros 3, outros 2, outros 1, mas o importante é, a semana centenária terminou, mas a oração não pode terminar. Continue orando na tua casa, orando em todo o tempo, com toda oração, com toda súplica, aleluia, porque Jesus falou: orai sem cessar. Jesus ensinou sobre a parábola da viúva perseverante, que atormentou o juiz
juiz, até o juiz atender sua causa. O pastor Tarcísio pregou aqui essa semana sobre isso. Então Jesus ensina a perseverar na oração. Paulo fala sobre perseverar na oração. Em Tessalonicenses, Paulo fala sobre orar sem cessar. Para Efésios, Paulo fala: por essa causa eu me ponho de joelho diante de vós, por causas eu me coloco de joelho em oração. Tiago, irmão do Senhor Jesus, disse que a oração do justo pode muito em seus efeitos, que a oração da fé cura. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então não tem porquê não orar, aleluia. Jesus não ensinou a pregar, Jesus não ensinou a fazer milagre, mas Jesus nos ensinou a orar e nunca esmurecer na oração. Então muitas vitórias nós só alcançamos por causa da oração, e muitas vitórias nós vamos alcançar por causa da oração. Então ore e persevere e ore um pouco mais, porque quando nós trabalhamos, justamente somente trabalhamos, mas quando oramos, Deus trabalha em nós, e Deus trabalha através de nós, e os embaraços são tirados, e a igreja avança aqui nessa terra. Então permaneça na oração, aleluia. Então, queridos, e aqui eu vejo nesse texto, Atos 4, 5 e 6, 3 levantes contra a igreja de Deus. 3 levantes para parar a igreja de Deus. Em Atos 4 tem uma ameaça, tem uns levantes externos, tem a ameaça externa, que é essa ameaça que eu acabei de falar. Em Atos 5, só vou citar e vou passar para o pastor para me encerrar. Em Atos 5 tem um levante interno, porque o levante interno em Atos 5 é de alguém que não estava orando, porque quem não ora mente. Atos 5 levanta, chega Ananias e Safira mentindo ao Espírito Santo. Mas se tinha Ananias e Safira que não estava orando dentro da igreja e por isso mentiu, mas tinha Pedro que orava constantemente, era dirigido pelo Espírito Santo e desmascarou a mentira. E agora em Atos 6, então olha só, em Atos 4 a estratégia do inimigo é os levantes externos, ameaça, não parou a igreja. Em Atos 5, levantes internos, é quando alguém que está entre nós, que não é conduzido à oração, deixa que Satanás enche o seu coração, porque a Bíblia vai dizer, Pedro fala para Ananias: porque tu permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Irmão, Satanás só vai encher o seu coração se você permitir. Se você não permitir, ele não vai encher, porque aquele que é de Deus, o maligno não pode lhe tocar. Então primeiro, Satanás só vai encher o seu coração se você permitir. Segundo, Satanás só vai encher o seu coração se ele estiver vazio. Eu só posso encher essa garrafa aqui se ela estiver vazia. Se ela estiver cheia, não tem como eu encher mais. Então quando Pedro fala: Ananias, por que tu permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Primeiro, o coração dele estava vazio. Segundo, houve uma permissão de Ananias para que a mentira, o engano entrasse no coração dele. Terceiro, daquilo que ele está cheio, acabei de dizer agora há pouco, daquilo que nos enchemos, é aquilo que se esvazia de nós. Então ele emudeceu. Ananias não esboçou nenhum arrependimento, não caiu de joelho pedindo misericórdia. Por quê? Porque ele estava vazio de Deus, porque não orou. E uma vez vazio de Deus, permitiu que Satanás o enchesse de mentira e de engano, e ele não conseguiu gerar arrependimento. Então se encha de Deus, porque uma vez você cheio de Deus, cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio da unção, aleluia, mesmo que Satanás queira colocar engano e mentira na tua vida, ele não vai achar espaço se tu não permitir, e se tu já tiver tomado pela graça e pelo poder de Deus. Aleluia. Levantes externos, ameaça. Levantes internos é quando dentro da igreja ele quer fazer com que a igreja para. Terceiro, Atos capítulo 6, o Vitor até pregou aqui na terça-feira, quando são os levantes. Primeiro, Atos 4 externo. Segundo, Atos 5 interno. E Atos 6, quando é a fuga do propósito. A igreja cresceu, houve uma grande bênção, mas agora veio a murmuração, veio o problema. Como já dizia o pastor Anselmo, toda melhora tem a sua piora. E quando chega o problema, devido ao resultado da bênção, entra a murmuração entre os judeus da fala grega e da fala hebraica. E aí, queridos, qual que era a estratégia? Ore menos e vai atender as necessidades diárias, para não ter murmuração. Não, que você está com muita coisa para fazer, estou parafraseando, então vocês têm que orar menos, estudar menos a palavra, porque não pode ter murmuração para atender todas as viúvas. Só que eles teve o discernimento. Não.
Orar menos não pode, envolver menos com a palavra não pode. Então faz o quê? Então vamos levantar 7 diáconos cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e de boa reputação, porque eles vão servir na mesa. E nós? E vocês? Vai ficar à toa? Não, de forma nenhuma. Nós continuaremos usando todo o nosso tempo. Eu estou com essa Bíblia aqui que é NTLH, e aqui diz assim, Atos 6:4. Assim nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Faz de tudo, mas se não orar, tu não fez nada. Se envolva com tudo, mas se não envolver na palavra e na oração, tu vai esforçar muito e vai ter um pouco resultado. Agora, ore primeiro, envolva com a palavra primeiro, porque Deus vai fluir, o restante das coisas vão se encaixar no lugar, e você vai trabalhar pouco e vai produzir muito. Tem muitos que trabalham muito e produzem pouco, porque não ora nada e não tem direcionamento da palavra. Agora tem uns que trabalham pouco e produz muito. Por quê? Porque ele se envolve na oração e na palavra, e aí é guiado pelo Espírito Santo. Só quem quer envolver mais na oração e na palavra, diga para Jesus aí: eu quero, Senhor.